Desde cedo, aprendemos a usar máscaras. Máscaras de bom comportamento, de sucesso, de força, de felicidade. Máscaras que colocamos para sermos aceitos, amados, reconhecidos. E quanto mais usamos, mais esquecemos do nosso rosto real. Com o tempo, essas máscaras deixam de ser escolha e viram armadura. A gente sorri quando quer chorar, concorda quando quer gritar. A gente se molda ao que esperam e se afasta do que sente. Com o tempo, essas máscaras deixam de ser escolha e viram armadura. A gente sorri quando quer chorar, concorda quando quer gritar. A gente se molda ao que esperam e se afasta do que sente. É aí que nasce a prisão. Você começa a viver para agradar, para não decepcionar, para não incomodar. Mas aos poucos, perde de vista quem é. Seu eu verdadeiro vai ficando para trás, escondido, silenciado. Mas a alma sabe, ela sente, ela envia sinais, cansaço sem explicação, desânimo ao acordar, sensação constante de não estar vivendo uma vida sua. Tudo isso são alertas. É a vida dizendo: ei, está na hora de se libertar. E se libertar começa por olhar com coragem para as máscaras que você ainda carrega. A máscara da perfeição, que te impede de descansar. A máscara da agradabilidade, que te faz dizer sim quando tudo em você grita não. A máscara da autossuficiência, que não permite que você peça ajuda. Identificar suas máscaras não é se culpar por tê-las usado, é se libertar delas. É reconhecer que naquele tempo elas te protegeram, mas agora já não são mais necessárias. Você pode ser amada por quem você realmente é. Você merece ser vista na sua inteireza, não apenas na sua performance. Então comece devagar. Observe os momentos em que você sente que está atuando. Questione: o que eu quero agora e o que estou mostrando para os outros? Dê pequenos passos de verdade. Talvez você não consiga arrancar todas as máscaras de uma vez, mas pode começar por uma, porque a vida fica mais leve quando você para de fingir, e mais bonita quando você se vê de verdade. Vivemos em uma era onde todos querem se destacar, mas poucos têm coragem de ser autênticos. Isso porque ser autêntico não é fácil. Não é sobre falar tudo o que pensa sem filtro. Não é sobre se rebelar contra o mundo. É sobre ter coragem de viver com verdade. Mesmo quando o mundo inteiro está pedindo que você se esconda. A autenticidade é um tipo de força silenciosa. Ela não precisa de gritos nem de aplausos. Ela se revela nos pequenos gestos, em ser quem você é, mesmo quando sabe que pode ser julgado. Em dizer não com amor, quando tudo em você pede espaço. Em sustentar sua verdade, mesmo quando ela incomoda. Ser autêntico não é ser perfeito. É, na verdade, aceitar que você não precisa ser perfeita para ser inteira. É reconhecer suas vulnerabilidades e, ainda assim, se apresentar ao mundo com coragem. Autenticidade não é fraqueza. É força, é poder, é o alinhamento entre o que você sente, pensa e faz. E sabe o mais bonito? A autenticidade atrai. Quando você para de fingir e passa a viver com verdade, algo muda. Pessoas certas se aproximam. Oportunidades começam a aparecer. O universo responde ao que é real, porque o que é verdadeiro vibra mais alto. E o que é verdadeiro permanece. Pare por um instante agora e pense: quantas vezes você escondeu sua essência para ser aceita? Quantas vezes se calou para não parecer estranha demais, emocional demais, intensa demais? E se eu te dissesse que o seu poder está exatamente aí, no que você sente profundamente, no que você vê de forma única, no que você vive com intensidade? A autenticidade é a raiz da sua força. É o que te ancora em tempos difíceis. É o que te protege da comparação. É o que te liberta da necessidade de agradar. Quando você decide ser quem é, de verdade, algo se alinha dentro de você. E o mundo começa a te responder com mais clareza, mais leveza, mais direção. Então se pergunte: hoje, eu estou sendo fiel à minha essência? Ou estou vivendo a expectativa de alguém que nem sabe quem eu sou por dentro? Ser você mesma não é um risco. É o seu maior ato de coragem e também o seu maior poder. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você sem o peso das expectativas,
dos papéis sociais, das pressões silenciosas? A resposta para essa pergunta não está fora, ela está dentro, bem dentro. Descobrir quem você realmente é não acontece de uma vez. Não é um clique instantâneo, é um processo, uma escavação gentil, um reencontro com o que sempre esteve aí, mas que por medo ou condicionamento foi ficando escondido. O autoconhecimento é o primeiro passo, e ele começa com perguntas simples, mas profundas. O que me faz vibrar de verdade? O que me entristece profundamente? O que eu faria mesmo que ninguém aplaudisse? Responder a essas perguntas exige coragem, porque às vezes as respostas não agradam os outros. Às vezes. Mas é só nesse lugar de verdade que nasce a liberdade. Seus valores são a base da sua identidade. O que você acredita, o que te move, o que você não negocia. Você já parou para nomeá-los? Eles estão claros ou diluídos no que a sociedade te ensinou a valorizar. Seus talentos também fazem parte de quem você é. Não apenas os grandes dons visíveis, mas aquelas habilidades sutis, suas sensibilidades, seus olhares únicos, seu jeito de ouvir, de tocar, de transformar o que está à sua volta. Isso também é dom. Seus talentos também fazem parte de quem você é. Não apenas os grandes dons visíveis, mas aquelas habilidades sutis, suas sensibilidades, seus olhares únicos, seu jeito de ouvir, de tocar, de transformar o que está à sua volta. Isso também é dom. Descobrir quem você é não tem a ver com criar uma nova versão. Tem a ver com lembrar da sua essência, tirar o que foi imposto, soltar o que não é seu e deixar brilhar o que sempre esteve aí. Então, feche os olhos por alguns segundos, respire e se pergunte: quem sou eu por trás de tudo que esperam de mim? Talvez você não tenha todas as respostas ainda, mas se você está fazendo essa pergunta com sinceridade, você já começou a se reencontrar. A vida não muda de uma vez só, ela muda aos poucos, em pequenas decisões quase imperceptíveis, mas que, quando repetidas com intenção, você não precisa esperar a segunda-feira, o mês que vem, o próximo ano. Você só precisa fazer uma escolha nova hoje, agora. E pode ser algo pequeno, escolher se levantar da cama com gratidão, escolher dizer não ao que te esgota, escolher alimentar sua mente com palavras que curam, escolher se mover, respirar, silenciar, sentir. As grandes transformações não vêm da força, vêm da constância. E a constância nasce das escolhas feitas com consciência. Você está onde está hoje por conta de milhares de pequenas decisões que tomou ou deixou de tomar. E isso é libertador, porque se você criou sua realidade até aqui, você também pode recriá-la a partir de agora. A pergunta é: o que você está escolhendo todos os dias? Está escolhendo seguir sua intuição ou agradar o mundo? Está escolhendo descansar ou se punir? Está escolhendo sua verdade ou viver o script dos outros? Escolha não é só o que você faz, é também o que você permite, o que você alimenta, o que você tolera. E toda vez que você se abandona um pouquinho para manter o conforto dos outros, está fazendo uma escolha, mesmo que silenciosa. Criar uma vida autêntica começa por honrar o agora, escolher com amor, escolher com presença, escolher com coragem. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar. Comece por uma escolha diferente, uma ação alinhada com quem você é, um sim verdadeiro, um não libertador. Você tem o poder de mudar sua vida. E ele não está em um momento distante, futuro ou perfeito. Ele está nas pequenas escolhas que você faz hoje. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que os outros iriam pensar? Quantas palavras engolidas, decisões adiadas, sonhos esquecidos, só para não ser julgada? O medo do julgamento é uma prisão invisível, mas seus efeitos são reais. Ele paralisa, diminui, silencia e, o mais perigoso, nos afasta de nós mesmos. Desde crianças, aprendemos a buscar aceitação. Ser elogiado é sinal de que estamos no caminho certo. Ser criticado é visto como fracasso. E assim vamos moldando quem somos, com base na expectativa dos outros. Mas viver com medo constante de julgamento
é se abandonar. É entregar o controle da própria vida nas mãos de quem mal conhece sua verdade. A verdade é simples. Você vai ser julgada de qualquer forma. Se for quieta, vão dizer que é apagada. Se for firme, vão dizer que é autoritária. Se for sensível, vão te chamar de frágil. Se for forte, vão te chamar de fria. Não importa o que você faça, alguém sempre terá algo a dizer. E quando você entende isso, começa a se libertar. Você percebe que o julgamento do outro não define quem você é, define apenas a limitação de quem está olhando. Mas, como superar esse medo? Primeiro, reconhecendo que ele existe, que ele é comum, humano, e que não precisa mais te controlar. Depois, fortalecendo a sua conexão com a sua verdade. Quando você tem clareza de quem é, o olhar externo perde força. A opinião do outro deixa de ser sentença e vira apenas um ruído que você escolhe não ouvir. Respire fundo agora e diga a si mesma: eu não sou o que os outros pensam, eu sou o que eu escolho ser. Você não precisa ser compreendida por todos. Você precisa ser fiel a si. Quem realmente importa vai enxergar seu coração. E quem não enxerga, talvez nunca tenha merecido estar tão perto. Não deixe o medo de ser julgada impedir você de ser vivida. Sua liberdade começa quando você para de pedir permissão para existir. A comparação é um dos venenos mais silenciosos da alma. Ela chega disfarçada de inspiração, mas logo se transforma em cobrança. Ela te convence de que está atrasada, de que precisa fazer mais, ser mais, provar mais. Ela te faz olhar para o outro e esquecer de olhar para si. Na era das redes sociais, comparar-se se tornou quase um reflexo automático. Você vê sorrisos perfeitos, conquistas, vidas editadas, e acredita que está ficando para trás. Mas o que você vê do outro é um recorte, e o que você sente de si é completo. Por isso a comparação nunca será justa. Cada ser humano tem um ritmo, um tempo, uma trajetória única. O que funciona para um pode não fazer sentido para o outro. O que brilha lá fora pode estar completamente desalinhado com o que sua alma realmente precisa. Comparar é usar a régua dos outros para medir a própria grandeza. E você não precisa disso. Sua beleza está no que só você carrega. Seu processo, seu passado, sua força, suas marcas. Tudo isso te faz singular. Quando você se compara, você se desconecta. Mas quando você se aceita, você se liberta. Você deixa de competir e começa a se permitir. Você deixa de correr atrás de padrões e começa a construir seu próprio caminho. A comparação te puxa para fora, mas a verdade mora dentro. E é lá, no seu íntimo, que estão suas respostas mais puras. Então hoje, faça um compromisso consigo mesma, de se comparar apenas com a mulher que você foi ontem, de se inspirar nos outros, mas se guiar pela sua própria essência, de celebrar suas pequenas vitórias, mesmo quando ninguém está olhando. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser fiel a quem nasceu para ser. E isso já é grandioso. Ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. É se mostrar mesmo quando ainda está em processo. É dizer: eu não sei, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Em um mundo que ensina o tempo todo que você deve ser forte, invencível, impenetrável. Mas a verdade é que a força real não está na armadura, está na pele exposta, está no coração aberto, está na lágrima que escapa e no sorriso que insiste em permanecer, mesmo depois da dor. Vulnerabilidade é a ponte entre você e os outros. É o que cria conexão verdadeira. Quando você se permite ser vista como é, você também permite que os outros façam o mesmo. É ali que nascem os vínculos profundos, os encontros de alma, o amor real. Mas é difícil, eu sei, porque abrir-se traz riscos. Você pode não ser compreendida, pode ser julgada, pode se machucar, mas também pode se curar. Pode ser abraçada exatamente como é. Pode descobrir que o que você considerava sua fraqueza é, na verdade, seu superpoder. Quando você se mostra inteira, com suas luzes e suas sombras, você se liberta. Deixa de viver para agradar e começa a viver com verdade. A vulnerabilidade também te aproxima de si mesmo. Porque quando você para de fingir que está tudo bem,
Você cria espaço para realmente ficar bem. Você acolhe sua dor. Você se escuta. Você se cura. Hoje, talvez você esteja carregando algo sozinha. Uma dor, uma dúvida, uma luta silenciosa. E talvez esteja se cobrando para ser forte. Mas força também é pedir colo. É parar, respirar, dizer: hoje seja gentil com você. Seja humana, seja real. A vulnerabilidade te aproxima da sua essência. E a sua essência é o que faz você ser quem é. Não esconda suas emoções para parecer forte. Mostre sua verdade. E descubra a força que nasce da sua humanidade. Você já parou para pensar que, simplesmente sendo quem é, você pode estar inspirando alguém? Sem saber, com um gesto, com uma atitude autêntica, com uma palavra dita no momento certo, ou com um silêncio cheio de presença. A sua vida fala, e quando você vive com verdade, com coragem e com amor, essa mensagem se espalha, mesmo que você não perceba. Vivemos cercados de influências, e muitas delas nos pressionam a sermos iguais, perfeitos, moldados. Mas quando alguém tem coragem de ser diferente, de se assumir, de se expressar com alma, essa pessoa se torna um farol. Ela lembra aos outros que eles também podem ser reais, que eles também podem ser livres. Você não precisa ter milhares de seguidores, um microfone ou um palco para causar impacto. Você precisa de presença. Você precisa de verdade. A mulher que se levanta mesmo com medo. A mulher que diz não com amor. A mulher que escolhe o próprio caminho, mesmo sendo o menos compreendido. Essa mulher inspira, porque quando você é você, com todas as suas imperfeições e grandezas, você permite que o outro também baixe a guarda. Você se torna uma lembrança viva de que a autenticidade não só é possível, como é necessária. A sua dor pode inspirar cura. A sua queda pode inspirar força. A sua reconstrução pode mostrar caminhos. Você pode ser o exemplo silencioso de alguém que não desistiu. Alguém que ousou permanecer de pé, mesmo quando tudo parecia desmoronar. E só por isso, você já é inspiração. Não subestime o impacto da sua existência. Você nunca sabe quem está te observando e, em silêncio, se fortalecendo com a sua jornada. Ser você é o seu maior presente para o mundo. E é também o maior presente que você pode dar a si mesmo. Durante muito tempo nos ensinaram que precisávamos ser perfeitos, ter respostas para tudo, estar sempre fortes, sempre certos, sempre no controle. Mas essa perfeição nunca chega, porque ela simplesmente não existe. A verdadeira liberdade é um preço, mas a liberdade de ser quem você é vale infinitamente mais. Existe dentro de você uma voz que não grita. Ela não impõe, não força, não insiste. Ela apenas sussurra, com calma, com sabedoria, com verdade. Essa voz é a sua intuição. Em meio ao barulho do mundo, aprendemos a confiar mais nas vozes de fora do que na sabedoria que habita dentro. Nos acostumamos a buscar respostas nos outros, nos livros, nas redes, e esquecemos de perguntar ao único lugar onde a verdade realmente vive, dentro de nós. A intuição não se explica, ela se sente. Ela não apresenta argumentos, ela apresenta sensações. É aquele frio na barriga que te avisa, aquela paz repentina que confirma, aquela inquietação silenciosa que sinaliza: esse caminho não é para você. Quantas vezes você já ignorou esse chamado interno? Quantas vezes sentiu que não era por ali? Mas foi assim mesmo, para não parecer louca, radical ou dramática. E depois confirmou. Sua alma já sabia. A sua intuição é uma bússola espiritual. É a voz do seu eu mais profundo. E quanto mais você se escuta, mais ela se fortalece, mais ela se manifesta com clareza. Mas ela precisa de espaço, ela precisa de silêncio. Ela precisa que você desacelere, que respire, que esteja presente. A intuição não compete com o barulho externo. Ela espera, ela observa. Ela confia que uma hora você vai se lembrar do caminho de volta. E quando você volta, tudo se alinha. O que era confuso ganha direção. O que parecia complicado começa a fluir.
As respostas que você tanto buscava começam a emergir de dentro. Hoje, escolha ouvir, escolha confiar, escolha honrar essa voz que vem do seu íntimo. Ela já te salvou antes e pode te guiar sempre. Sua intuição é sua melhor amiga e ela nunca mente. Viver uma vida que não é sua é um tipo silencioso de abandono. Você continua se levantando todos os dias, cumpre as tarefas, sorri, trabalha, ajuda. Mas lá dentro, algo está vazio. Esse vazio é a ausência de si mesmo. Você foi se adaptando, se moldando, se encaixando. Fez o que esperavam, seguiu o que mandaram. Silenciou seus sonhos em nome da estabilidade, da aceitação, da paz dos outros. E agora, se pergunta por que está tão cansada. Viver a vida de outra pessoa seguindo roteiros que não são seus tem um preço, e o preço é alto. Custa alegria, custa entusiasmo, custa identidade. Mas o pior de tudo é que custa a sua verdade. Talvez você tenha sido a filha perfeita, o profissional exemplar, a parceira compreensiva, a mulher forte que nunca cai. Mas, e você? Onde ficou no meio disso tudo? Você não precisa continuar seguindo caminhos que te esvaziam. Não precisa manter relacionamentos que te adoecem. Não precisa sustentar uma imagem que te oprime. A vida só começa a fazer sentido quando você a vive com sentido. E sentido só existe onde há verdade. Sentido só existe quando você se escolhe. Talvez seja a hora de parar de perguntar: o que esperam de mim? E começar a perguntar: o que eu espero de mim? Você tem todo o direito de mudar, de virar a página, de escrever novos capítulos com sua letra, no seu tempo, do seu jeito. Não é egoísmo, é resgate, é reconexão, é sobrevivência emocional. Viver a sua própria vida pode assustar no começo, mas viver a vida dos outros cansa para sempre. Escolha a si mesma, de novo e de novo, até se lembrar de quem realmente é. Nem toda coragem é grandiosa. Às vezes, a verdadeira bravura está nos gestos mais simples, naquilo que ninguém vê, mas que exige um universo inteiro de força interior. Coragem é levantar da cama mesmo quando a alma pede pausa. É colocar um sorriso no rosto sem mascarar a dor, apenas reconhecendo que se está tentando. Coragem é responder sim para si mesma, quando o mundo inteiro espera que você diga não. Muita gente pensa que coragem é fazer coisas extraordinárias, mas a coragem mais profunda é aquela que se renova todos os dias. Nas escolhas, nas atitudes, nos silêncios, nas palavras que você decide sustentar. É preciso coragem para se olhar no espelho e aceitar as próprias sombras, para admitir que não está tudo bem, para pedir ajuda, para começar de novo, para recomeçar 1000 vezes se for preciso. Coragem é decidir não desistir, mesmo cansada, mesmo com medo, mesmo sem saber exatamente como, mas ainda assim, continuar. E sabe o que é mais bonito? Você tem sido corajosa há muito tempo, mesmo sem perceber. Cada vez que você escolheu o caminho mais verdadeiro, cada vez que silenciou para não perder a paz, cada vez que colocou os pés no chão, respirou fundo e seguiu. A coragem não está nas grandes conquistas, está em cada pequeno passo que você dá em direção a si mesmo. Então, honre suas pequenas vitórias. Celebre os dias em que você quis sumir, mas ficou. Os dias em que queria chorar e chorou. Os dias em que teve medo, mas mesmo assim não parou. Você é feita de pequenas coragens, e é isso que te torna imensamente forte. Não subestime o que você enfrenta. Você é muito mais valente do que imagina. Ser você mesma tem um preço, e muitas vezes esse preço é perder pessoas. Quando você começa a se posicionar, a falar o que sente, a dizer não com firmeza, algumas pessoas vão se afastar, vão te julgar, vão te chamar de egoísta, vão dizer que você mudou. E sim, você mudou. Você parou de agradar, parou de caber, parou de se silenciar para manter relações que só existiam à custa da sua verdade. A autenticidade assusta. Ela rompe pactos invisíveis com quem só sabia lidar
com a sua versão editada. Ela mexe com zonas de conforto, suas e dos outros. E por isso, muitas conexões se desfazem no caminho. Mas isso não é fracasso, é limpeza. As pessoas certas não se incomodam com a sua verdade. Elas se aproximam ainda mais quando você se mostra como é. Elas acolhem sua profundidade, sua luz, sua sombra. Elas te amam, não pelo que você oferece, mas por quem você é. Quem se afasta da sua essência estava apegado à sua performance. Quem se incomoda com o seu brilho não estava pronto para caminhar com a sua luz. E quem se desconecta da sua verdade estava ligado ao personagem, não à pessoa real. É doloroso perder pessoas, mas é ainda mais doloroso se perder de si mesma para mantê-las. Você não precisa mais se diminuir para caber. Não precisa esconder o que sente para manter a paz. A paz verdadeira nasce quando você é inteira, mesmo que incomode, mesmo que assuste. A autenticidade não afasta as pessoas certas. Ela apenas elimina os excessos, os ruídos, os vínculos que já não vibram na sua frequência. E com o tempo, você percebe que ficou mais leve, mais conectada, mais você. Seja quem você é, mesmo que isso te deixe com menos gente ao redor. Porque no fim, o que importa não é quantos ficam, mas quem permanece quando você escolhe ser de verdade. Durante muito tempo você tentou se encaixar, adaptou seu tom de voz, engoliu sentimentos, vestiu máscaras, tudo para não incomodar, para não decepcionar, para não ser rejeitada. E mesmo cercada de gente, se sentia só. Sabe por quê? Porque você estava rodeada, mas não pertencendo. Porque pertencimento de verdade não exige esforço. Ele acontece quando você se mostra como é, e ainda assim é acolhida. A sua tribo verdadeira não exige explicações. Ela entende os seus silêncios. Ela respeita seus limites. Ela vê você de verdade. Mas essa tribo só aparece quando você decide parar de se esconder. Enquanto você viver interpretando papéis, vai atrair pessoas que se relacionam com a máscara, não com sua essência. Encontrar sua tribo começa quando você tem a coragem de andar um tempo sozinha, de se afastar de lugares que te sufocam, de dizer não a vínculos que drenam sua alma, de se escutar e se escolher. No início pode parecer solidão, mas depois você percebe que o silêncio entre os vazios é fértil. É nele que você floresce. É nele que sua energia muda e começa a atrair o que vibra com ela. Sua tribo não será multidão. Ela será encontro, será presença, será leve. Com ela você não vai precisar se explicar. Não vai precisar se diminuir. Vai apenas existir. E isso será o suficiente. Talvez você ainda não tenha encontrado essas pessoas, mas continue sendo você. Continue vibrando com verdade. Continue se escolhendo. Quem é da sua frequência vai te encontrar. Ou você vai encontrar no tempo certo. Você não está sozinha. Você só está se afastando do que não te reconhece, para se aproximar do que te honra. E isso é o começo da liberdade. Vivemos cercados por barulho. Barulho externo, de notificações, obrigações, distrações, e barulho interno, de cobranças, pensamentos acelerados, medos não escutados. Nesse ruído constante, a alma se afasta, mas há um lugar onde tudo se alinha novamente. Esse lugar se chama silêncio. O silêncio não é ausência, é presença. É quando o mundo desacelera e você consegue ouvir o que está vivo dentro de você. É onde a sua verdade se revela sem esforço, onde o que estava confuso se organiza e o que estava escondido encontra espaço para florescer. No silêncio, você não precisa fingir, não precisa responder, não precisa agradar, só precisa estar, respirar, sentir. A reconexão com o seu eu mais profundo não acontece na pressa. Acontece na pausa, na escuta, no momento em que você se permite parar e simplesmente ser. Mas nem sempre é fácil, porque o silêncio também traz à tona o que foi ignorado. Ele mostra emoções adormecidas, dores antigas, partes suas que você preferia evitar. Mas é nesse espaço que a cura acontece, porque só o que é sentido pode ser transformado.
Quando você cria momentos de silêncio, está dizendo ao universo: eu estou pronta para me ouvir. E essa decisão, por si só, já é um ato de amor. Você não precisa respostas imediatas, não precisa ter tudo claro. Desde cedo, aprendemos a querer nos encaixar, a copiar, a seguir padrões, a buscar fórmulas prontas para sermos aceitos. Mas quanto mais tentamos parecer com o outro, mais nos afastamos da nossa própria força. A verdade é que seu maior poder está exatamente no que te diferencia, em sua história, no seu jeito único de sentir, pensar, criar, se expressar, no que é só seu e de mais ninguém. Ser diferente não é erro, é assinatura, é identidade, é alma em forma de presença. Você não precisa se encaixar, precisa se expandir, precisa se permitir ocupar o espaço que é seu por direito. Com verdade, com liberdade, com coragem. O que hoje te faz sentir estranha demais, intensa demais, profunda demais, pode ser exatamente o que vai curar, inspirar e transformar o mundo à sua volta. As suas particularidades são chaves, são códigos, são peças únicas em um grande quebra-cabeça universal. O mundo já tem versões demais. Ele precisa da sua essência. Você foi feita com intenção. Nada em você é por acaso. Seu olhar, sua sensibilidade, sua força, sua cicatriz. Tudo isso compõe a mulher que só você pode ser. Quando você abraça sua unicidade, você para de se comparar, para de se diminuir, para de duvidar e começa a se colocar no mundo com presença, com segurança, com amor. Então, hoje, pare por um momento. Olhe para si com novos olhos. Reconheça o que só você tem e diga a si mesma: eu sou única e isso é o meu maior poder. Você não precisa ser outra. Você só precisa ser você, por inteiro. E confiar que isso já é o suficiente para deixar sua marca no mundo. Você chegou até aqui, capítulo por capítulo, palavra por palavra. Refletiu, sentiu, silenciou. E mais importante, se encontrou. A jornada da autenticidade não tem linha de chegada. Ela é viva. É um compromisso que se renova a cada dia. Ser você mesma é um ato de coragem constante. Não porque é fácil, mas porque vale a pena. Você aprendeu que não precisa ser perfeita, que suas dores têm valor, que suas quedas te fizeram mais forte e que, acima de tudo, sua verdade é o maior presente que pode dar ao mundo. Ser autêntica não significa ter tudo resolvido. Significa ter a humildade de seguir em construção, de errar com consciência, de amar com presença, de viver com intenção. Você não precisa mais se perder para ser aceita, nem se esconder para ser amada, nem se calar para manter a paz. Hoje você sabe, a paz começa dentro, e tudo o que é verdadeiro floresce no tempo certo. Então, daqui em diante, escolha viver com propósito. Escolha respeitar seus limites. Escolha falar sua verdade, mesmo tremendo. Escolha ser inteira, mesmo que incomode. Escolha continuar, mesmo quando for difícil. A vida não exige que você seja outra. Ela só pede que você tenha coragem de ser quem é. E agora, você tem. Viva com